Olá a todos, bem-vindo de novo ao nosso Pó de Porco, a quem nos acompanha, nos segue, compartilha informação, interage com a gente ali no direct. Obrigado a todo mundo, já somos mais de 4.700 pessoas e vamos aí caminhando para chegar mais longe, trazer a palavra nossa aqui do Pó de Porco, da produção de suínos mais longe. Hoje a gente atravessou o Atlântico para conversar com duas pessoas muito especial. Eu estou aqui em Ede, na sede administrativa aqui da The Hills Global, na Holanda, e chamei alguns colegas, alguns antigos colegas, outros novos colegas que conheci recentemente, para bater um papo com a gente do que é sair do Brasil, vir para cá, ter uma experiência fora do seu país e viver aí como se vive um holandês. E por isso queria agradecer, primeiro, Thaís Souza, muito obrigado. Obrigada pelo convite, Marcino. Um prazer estar aqui e falar um pouquinho de como foi a trajetória de chegar até aqui. Muito bacana e muito obrigado. Fabiano, que está aqui do meu lado direito, contando aqui com uma expertise que a gente nunca teve no Pó de Porco, que é o expertise de bovinos. Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço aí, poder falar com vocês aí a nossa experiência e conversar aí, participar do Pó de Porco aí pela primeira vez. Agradeço aí, estamos à disposição para a gente bater um papo legal junto com você e com a Thaís aí. Obrigado. Show. Vamos ver se assim motiva o Léo Corso, de Pietro, a participar quando eu voltar para o Brasil, que eles estão me devendo uma visita lá em Brasília. A todos, então, que conhecem o Pó de Porco, muito obrigado. Pode entrar, a granja é sua, aqui é o seu local e a gente vai dar início nessa conversa. Damas primeiro. Thaís, eu queria que você contasse um pouquinho do seu momento RH, aonde você começou o seu trabalho, qual é o curso que você fez, como você começou na The Hills ou antes da The Hills e o que te fez chegar aqui hoje, morando em Arnhem, na Holanda. Isso, Marcino. Bom, é um pouco até engraçado falar de como eu parei na nutrição animal. Eu sou formada em engenharia de produção. Entrei na The Hills, foi onde eu iniciei minha carreira em 2023, na unidade de Rio Claro. E foi até engraçado porque eu entrei no meu 3º ano de faculdade. E naquele momento eu estava tendo as práticas da faculdade e que eram muito voltadas à indústria pesada, então metalúrgica, automotiva. E eu olhava aquilo e falava, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu tive a oportunidade, né, fiz uma entrevista na The Hills, entrei para trabalhar com nutrição animal, que eu não sabia absolutamente nada, né, e aí fui ganhando conhecimento aí durante os anos. E ali eu percebi o propósito, então eu vi propósito no curso que eu estava fazendo, referente, né, mais focado à qualidade. E aí, dali partiu, assim, com prospecção para continuar a carreira nesse setor, né. Bom, eu iniciei na The Hills como assistente de controle, então eu fazia verificação de matéria-prima e produto acabado. E aí, posteriormente, eu fui indo mais para a área de garantia de qualidade, né? Então, a diferença ali do controle, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Então, o controle é mais a verificação, o cheque contra o que a gente espera nos nossos produtos. E a garantia aí tem mais interferência com outros departamentos, não só produção. Então, a gente está ali para atuar na harmonização, né, na busca da melhoria contínua dos nossos processos dentro de todos os departamentos. E era o que eu estava buscando, o meu foco era esse, né, sempre trabalhar com a melhoria contínua. Então, aí eu fui mais para essa área de garantia, continuei em Rio Claro aí por 3 anos e depois eu tive a oportunidade de ir para Toledo, né, mudar para nossa outra unidade em Toledo. Que produz mais focado em ração, de suínos, então também foi um ambiente novo para mim, já que Rio Claro era mais voltado para premix, então foi super bacana o período que eu passei lá. E no mesmo ano que eu me mudei, eu tive a oportunidade de vir para a Holanda, participar de um projeto, né? Esse projeto consistia em trazer uma aplicação para registro de não conformidades globais, então centralizar ali os nossos registros, né, e implantar em todas as unidades de negócio. E aí foi que eu vim para cá, passei 2 meses, e aí dentro desses 2 meses eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para a posição que eu tenho atualmente, né, que é o suporte de qualidade global. E aí eu voltei para o Brasil já com a proposta aceita, né, então eu fui me mudar, e aí
retornar para a Holanda no ano seguinte, que foi 2019. Então, início de 2019, eu estava iniciando a minha carreira de expatriada. Que foi bem a época que eu tive aqui junto com vocês. Eu sempre vou falando um pouquinho do meu momento RH, Sim. que eu nunca tenho tempo para falar do meu momento. Então eu vou seu. dando umas... Mas foi muito próximo da época em que eu tive também na Holanda, fazendo um projeto com o Peter Rutten, Restian, da parte de Natural Power, né? Exatamente. E nos encontramos por aqui, tivemos bons dias e boas noites em Amsterdã. Foi super bacana. De fato. E aí, quando você estava contando sua história, essa história de você entrar na The Hills ali como estagiário, isso aconteceu há quanto tempo atrás? Aí, só pra... Hoje, quase 11 anos. Quase 11 anos. Também muito perto do que eu Fazem, comecei. exatamente, fazem 5 anos, completei 5 anos de Holanda recentemente. E 10 anos já de The Hills nessa trajetória. Exato. Muito bacana. Fabiano, agora é com você. Conta um pouquinho pra gente aqui do seu momento RH. Bom, eu sou médico veterinário de formação, formei um tempo atrás, 1996. Já tenho quase 28 anos de formado e de carreira. Meu primeiro emprego foi na área de nutrição animal, uma empresa também brasileira. Eu trabalhei como a parte no suporte técnico da empresa. Qual empresa que era? Matsuda. Matsuda. Trabalhei a Matsuda foi meu primeiro emprego. Eu trabalhava na parte técnica, na parte de fábrica, ajudando a parte de formulação, e também fazia a parte de desenvolvimento de produto, né? Na época, eu era responsável pela fábrica de Minas Gerais, mas tive a oportunidade, eu formei novo, com 22 anos de idade, tive a oportunidade de conhecer o Brasil todo com a Matsuda durante os 5 anos que eu dei suporte técnico, palestra, e foi muito interessante a minha vivência técnica com eles lá, né? Aí eu decidi que eu estava precisando de fazer um mestrado, que eu queria sempre a parte de pesquisa. Aí resolvi entrar no mestrado na UFMG, onde que eu formei. Aí eu fiz o mestrado na área de nutrição de bovino de corte, e aí segui com doutorado também na área mais específica de produção de bovino de corte com um enfoque econômico. Então acabou que eu fiz meu mestrado e doutorado em sequência, mas depois de 5 anos de trabalho. Mas ao longo do mestrado e doutorado eu continuei trabalhando, e eu tinha uma empresa de consultoria de projetos de fazendas, né? Então dava consultoria em várias fazendas, em Minas, em Goiás, na parte principalmente focada em bovino de corte. Aí viajava muito e acabava que tinha muito tempo de estrada, né? E acabava cansando, e falei assim, não, agora com o doutorado, sempre gostei de dar aula, de dar palestra e fazer pesquisa, decidi dar aula, né? Eu comecei numa faculdade particular em Belo Horizonte, e aí comecei a fazer concurso para faculdades federais. Passei no concurso para bovinocultura de corte na Universidade Federal lá de Brasília, na UNB, fiquei por 2 anos lá, e quando eu estava lá na UNB, eu recebi um telefonema do professor Vinícius, professor Sérgio Reis, da UFMG, falou, Fabiano, vai abrir a vaga de gado de corte aqui, você vai tentar a vaga? Eu falei, vou ter que tentar voltar para Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte. Aí voltei. Mineiro não larga Minas. Não sai de lá, né? Aí fiz o concurso, passei, e aí estava como professor também na mesma disciplina, de bovino de corte. Foi por 6 anos, né? Até 2017 fiquei lá. Só que eu casei com a Juliana, também veterinária, e aí a gente sempre teve a vontade de morar fora do país, ter uma carreira internacional. A Juliana sempre me motivou e ela também queria. E eu falei, tudo bem, eu como professor, né, a gente sabe que a gente tem uma estabilidade maior, né, já tinha um nome no mercado brasileiro. Falei, tudo bem, Juliana, mas vamos ver quem vai ter uma boa oportunidade para a gente poder ir, né. E aí, foi em 2018, recebi a Daniela, que trabalhou na The Hills e foi minha aluna. Ela mandou a vaga e falou, Fabiano, o perfil da sua vaga, querendo uma vaga de pesquisador de bovino de corte na The Hills Global, com um perfil que tem experiência acadêmica, uma experiência, vivência técnica também, eu acho que enquadra bem com o seu perfil. E aí, conversando, e aí eu apliquei para a vaga em junho, e aí foi fazendo entrevista, passando o processo. Setembro viemos para cá, para conhecer primeiro eu fui no Brasil, né, no escritório em Campinas, e daí viemos para cá, para o escritório que estamos aqui hoje em Eder, para justamente conhecer a equipe global aqui e assinar o contrato.
depois faz uns 2 meses aí de prazo, de visto, que demorou um pouco, e acabou que nós mudamos para cá em novembro de 2018. Estamos aqui já praticamente 6 anos, então a vaga é uma vaga de pesquisador global de bovino de corte, traduzindo para o português, né? Onde a gente trabalha em desenvolvimento de conceito, de produtos, de pesquisa, né? Fazer pesquisa aplicada para justamente criar novos produtos, conceitos, soluções na área de bovino de corte para que a gente possa colocar esses conceitos globalmente, né, em vários países e que os fazendeiros nossos possam ser mais sustentáveis e ganhar mais dinheiro, né? Então nós estamos aqui já praticamente há 6 anos. Muito felizes, por sinal. Que legal. Então isso acho que deu para entender aonde a gente quer chegar hoje aqui. A gente quer mostrar essa possibilidade, né? Até a gente estava conversando mais cedo, brincando ali, mas é o sonho europeu de viver aqui, de ter uma vivência na Europa. E é isso que a gente vai abordar hoje no nosso Pó de Porco. É como fazer essa transição, quais são os desafios, o que é mais parecido ou não, ou o que dá saudade de casa, o que não dá. E dentro dessa transição, quais são as principais diferenças em lidar com o animal, ou com a qualidade, que também é lidar com o animal de forma indireta, aqui ou lá. E aí eu volto para você, Thaís. Acho que o professor Fabiano pediu para não chamar de professor, mas eu não consigo. O Fabiano falou um pouquinho do sonho dele e da esposa, né, em conjunto de vir. Como foi o seu? Foi sem querer? Já era pensado? Não? Como que aconteceu essa transição Brasil? Nunca é sem Holanda? querer, né? Então, assim, eu acho que eu tinha já comigo, pensando mais para o futuro, né? De ter uma experiência internacional. Mas enfim, no momento que eu estava, né, naquele ano, que eu tinha acabado de mudar para uma nova unidade, né, se familiarizando até com a cultura paranaense, diferente da minha, do interior de São Paulo. Então, eu não estava esperando, mas é aquela coisa, a oportunidade ocorre em momentos que menos se espera, né? E aí, agarrei. Então, eu falei, bora! Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá, e aí aconteceu nesse momento, na minha carreira, num momento assim recente, porque eu tinha acabado, como eu falei, mudei, né, e ainda estava me familiarizando, mas eu falei, se não for agora, quando que será? E se eu já tenho comigo o que eu tenho, né, quero ter essa experiência internacional, então agora é a hora. E aí eu falei, tá bom, então vamos, e aí mudei. Com a cara e com a coragem. O Toledo já estava em boas mãos, né, Thaís? Sendo tocada. E quando você chegou ali foi bem o inicinho da fábrica? Foi né? bem no início, a gente tinha que colocar todos os procedimentos, né, treinar o pessoal, e a gente estava buscando a certificação para a produção de produtos com medicamento. Então, estava um trabalho bem intensivo para conseguir essa certificação. A gente tinha acabado de conseguir a certificação em Rio Claro, e aí... com a minha mudança para Toledo foi com a intenção de vamos conseguir a certificação lá também. Mas aí deixamos em boas mãos com a Jailine, com o Gustavo lá, e eles tocaram o projeto para frente, e acho que no final daquele ano, se não me engano, eles obtiveram a certificação, e eu já estava com a minha mudança aqui para a Holanda. Joia, que estão conosco até hoje. Gustavo, Jailine, um Exato. abraço para vocês aí Um abração. no Brasil. Sempre bom trabalhar com eles também. Sim. Pessoas muito boas ali, ajuda muita gente no No dia a dia. E hoje, ainda quando você estava lá, ainda era uma fábrica dupla, né? Ainda fazia suínos e aves. Fazia, né? Os dois. Nós tínhamos as duas linhas dedicadas, né? Fazia para as duas espécies, mas hoje é só suínos, né? Dedicada para suínos. Só suínos, isso aí. E você, Fabiano, como que você vê a diferença? É claro que mudou muito, né? Porque você não saiu de professor no Brasil para vir ser professor na Holanda. Você saiu de professor no Brasil, próximo à área comercial, de pesquisa, desenvolvimento, que é pesquisa e desenvolvimento, mas ainda assim uma área mais comercial, que é dentro de uma empresa privada, né? Mas como foi essa mudança? O que você buscava com isso, além da carreira internacional? E como é que está sendo para você essa experiência aqui na Holanda? A mudança da carreira, né, a diferença de ser o professor e pesquisador, como sempre eu fui fazer pesquisa aplicada, então acaba que a gente continua fazendo a pesquisa aplicada aqui com os parceiros, né? Então isso aí a gente continua pesquisando voltado para trazer as melhores soluções para o campo, né? Vocês trabalham aqui hoje
no esquema de parceria. Esquema de parceria. A maioria das pesquisas que a gente faz é no Brasil, fizemos uma parceria também na Espanha, então a gente faz as pesquisas nos centros de pesquisa ou universidade. Então a gente hoje tem uma parceria muito sólida com a Universidade Federal de Goiás, com o professor Juliano, e a Universidade de Brasília com o professor Diogo, Sérgio, toda a turma lá. Ah, que legal. Então a gente busca fazer essas parcerias um pouco mais de longo prazo, para que a gente possa ter mais tempo para consolidar todas as pesquisas que a gente quer fazer, né? Então, assim, a vantagem é que quando a gente sair da academia, né, para iniciativa privada, continuo fazendo a pesquisa, que é o foco que a gente sempre gostou, né? Muda um pouco, porque eu não oriento mais os alunos, né? Eu tive mais de 50 orientados aí de graduação e pós-graduação. Em contrapartida, a gente está mais focado no que a demanda do campo está querendo, né? Então a gente está justamente tentando trazer novas soluções, mas também descobrir as perguntas que o campo traz para a gente, né? Então a gente fica mais em contato com o campo do que somente quando a gente está na academia. E uma outra vantagem é que a gente não tem que corrigir prova, né? Isso aí ajuda bastante, né? Porque, e nem formular. Porque dar a aula e fazer a pesquisa é muito bom. O mais problemático, eu diria, que são as correções de prova, né? Brincadeiras à parte, mas assim, muda um pouco, né? Eu lembro muito disso. Minha mãe foi professora a vida toda, né? Mas professora não de universidade, professora de ensino médio, ensino fundamental. E eu lembro disso. Chegava numa época lá que era uma pilha desse tamanho na mesa da minha mãe, ela o dia inteiro, passando noite, sem dormir, corrigindo aquilo para fechar as notas que ela falava. Fechar o diário, né? Diário de classe. E poder ver quem passou, quem não passou, quem fica mais um ano, quem não fica. Mas era uma pilha bem grande mesmo. Aí assim, e como eu já tinha os primeiros 5 anos da minha formação profissional, eu já trabalhei na empresa, então isso me ajudava a entender também como é que funciona a empresa privada. Então eu fiz a minha parte, eu tive essa parte de iniciativa privada, trabalhei com consultoria, né, e trabalhei na academia. Então quando eu vim para cá, eu trouxe esse know-how de entender o que é uma iniciativa privada e já trabalhar com fazendeiros também, que é como aplicar a solução no campo, né? Fazer treinamento de equipe, dar palestra, né? Então, assim, essa parte profissional, ela é um pouco mais fácil, né, para adaptar, né? Mas é a dificuldade mesmo da transição da língua, né? Eu não estou nem falando ainda do holandês, né? A transição da língua mesmo do inglês, porque você tem que falar muito mais o inglês do que você está acostumado, né? Então, assim, é interessante que a pessoa que queira seguir uma carreira internacional, que ela dedique ao estudo da língua, né? E se ela tiver a oportunidade não só estudar no Brasil, mas fazer algum intercâmbio fora, isso vai ajudar bastante, né? A mudar o mindset dela ali para entender um pouco mais de inglês, né? Então são pontos fundamentais aí. Você fez isso, Fabiano? Interrompendo. Não, eu sempre de vir para cá? Eu sempre fiz cursos no Brasil, né? Mas a minha esposa sempre falava, Fabiano, vai fazer uma pós-graduação que chama de o pós-doc, né? Nos Estados Unidos, né? Mesmo quando eu estava como professor. Então a Juliana sempre falou comigo, falou, vai fazer, aproveita que a gente está na universidade e vai fazer esse pós-doc. Mas eu sempre estava envolvido em projetos de pecuária grandes, né, ou seja, em consultoria ou ainda pela universidade. Eu falei, Juliano, não dá para eu sair, eu sempre fui deixando, né. Mas isso eu senti um pouco de falta, né. Se eu tivesse feito esse pós-doc fora, essa adaptação seria um pouco mais fácil, eu acredito, né. Então, é até um conselho que eu acho que vale a pena investir um pouco mais na parte da língua que você quer falar, né, seja o inglês, seja o espanhol, o italiano, não sei para qual país que a pessoa queira mudar, né, mas é interessante que ela dedique um pouco mais na língua, né, e outras ferramentas que ela tem que usar durante a rotina diária de trabalho, né. Entendi. Você sentiu essa dificuldade? Quero saber. Eu acho que o que o Fabiano está colocando é muito importante mesmo. O idioma é o limitador ali para você, né, criar a sua carreira internacional. Então, assim, como eu já tinha na época de faculdade essa intenção futuramente, eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, não fazendo um pós-doc, mas foi para trabalhar num hotel e praticar o inglês. Então, eu fui em período de férias de faculdade, trabalhei como camareira, foi em Dakota do Norte, né? E aí lá foi onde eu desenvolvi meu inglês, porque durante a escola eu não dava atenção. Para quê? Aqui a gente fala português, né? Por que eu preciso disso?
não entendia. E aí eu fui para esse intercâmbio graças à minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, e ela já estava 6 anos para frente, então ela falava, mãe, coloca a Thaís no inglês, mãe, manda a Thaís pro intercâmbio que é importante. E aí foi assim que eu dei a importância pro idioma. Então quando eu vim para cá, eu já tinha um pouco do inglês, né? Então eu conseguia me comunicar, mas a gente não tá num país que o inglês é o primeiro idioma. Então, o que é importante, para onde você vai, qual é o idioma e se dedique a ele dependendo do qual é o seu objetivo. É claro que aqui nós estamos numa posição global, então o inglês ele é utilizado no dia a dia, mas aí falando do lado pessoal, para você viver o dia a dia, né, nas ruas, fora da empresa, que não é só o inglês, você tem o holandês para enfrentar. E enfrentou, Thaís? Nos primeiros meses a gente fica umas 2 horas no mercado tentando entender se isso é carne moída ou se isso é sei lá o que é, né, moído, enfim, mas hoje, né, após 5 anos ali eu fiz curso, né, a The Hills proporcionou isso para nós, que é ótimo, e aí com isso eu consegui entender melhor, me situar melhor, né, entender quando você pega um trem, você está indo para o lugar certo, você não vai ao contrário, né? Entender quando você está no mercado, você está ali comprando o que você realmente quer comprar. Então, é realmente um processo e não é rápido, Após 5 anos de curso, você fala, Thaís, você é fluente no holandês? Eu vou falar, não. Porque se eles começam a falar como nós estamos falando aqui, não entende. Não entende. Mas um der Hein, der Hu, der Hinden sai. Um good morning, dá para ir. Que é muito difícil. Mas a posição global, acho que o inglês é a língua mãe e o essencial. Acho que, mas é legal, né? Se tá aqui, que aprende, consegue viver os costumes de forma mais próxima deles. Eu falo porque pode trazer frustração para a pessoa, né? Então, você tá aqui e você pensa, eu vou falar inglês no meu trabalho e eu vou falar inglês fora. Mas toda a sua parte pessoal e organização da sua vida, como, por exemplo, o imposto de renda, coisa que a gente faz, né, no Brasil tranquilamente, vai ser em holandês. Não vai ser em inglês, tá? Então é importante a pessoa, né, pensar sobre isso e se preparar para isso, para não gerar tanta frustração, porque quando no momento de mudança você já está com uma carga emocional muito alta. E aí mais para absorver isso pode ser um fator ali que talvez te prejudique. Então esteja preparado. E queira voltar antes do tempo. Antes do tempo. Necessário. Isso é outra coisa importante, porque para mim eu falei, eu vou, 1 ano eu acho pouco, 2 anos eu acho que é o tempo para avaliar, e aí eu já tive minha experiência internacional que eu tanto queria, né? E de fato, o primeiro ano é muito difícil se você não tem uma clareza, assim, dos seus objetivos, você pretende retornar, né? Para onde está o seu conforto. E aí, com o segundo ano, você vai vendo que ao passar, né, dos meses, as coisas vão ficando mais tranquilas, você vai se ambientalizando melhor. Então, é também importante pensar no período. O seu primeiro ano, com certeza, não vai ser o mais perfeito que você está imaginando. Esse período é importante porque nós chegamos aqui em novembro. Novembro é frio, começa a chover, o tempo, a noite é mais curta, quer dizer, a noite é mais longa e o dia é mais curto. Então, nós chegamos numa fase que o tempo também, dependendo da pessoa, como ela se sente, ela pode ficar mais frustrada, né? Então, assim, isso é importante, até dependendo de, se você tiver a oportunidade de escolher, veja qual a estação do ano que você possa trabalhar melhor, porque isso influencia também o comportamento da pessoa no dia a dia dela, da rotina de trabalho, né? Nós mudamos para cá, eu mudei com a minha filha mais nova com 6 meses de idade, e a minha filha mais velha com 2 anos e meio, então, assim, o início não é tão fácil, né? E isso ajuda também, como a gente vê com a família, e tanto eu e a Juliana, a gente tinha clareza que a gente queria ficar, a gente supera os desafios, né, de língua, do dia a dia, de tempo, né? Então isso aí ajuda, né? Então assim, a gente, como a gente mudou com a família, né, a gente tem que estar junto pensando no bem da gente e pensar, nós estamos pensando para frente. A gente quer ter uma família que a gente, um dos fundamentos da gente vir, além da carreira internacional, é proporcionar para nossas filhas uma educação diferente do que teria no Brasil, né? Porque aqui vão ter oportunidade de falar pelo menos as 4 línguas, né? Então a gente queria trazer essa oportunidade para elas de estar num país desenvolvido que elas possam
estudar várias línguas, além de conhecer várias culturas, né? Isso é uma das coisas bem interessantes que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, né? E o que a Thaís falou do holandês... E que dentro desse pacote precisa ter conforto, né? Ter conforto, precisa ter... A família tem que estar bem, feliz, né? Então, o que a Thaís fala do holandês é importante porque, assim, as minhas filhas estão na escola holandesa, elas falam holandês, então, assim, querendo ou não, a gente tem que entender um pouco do holandês porque elas vão falar em holandês, a vida delas é holandês, né? Elas estão dentro do ambiente da Holanda, né? Então, não adianta você falar que eu não vou precisar falar holandês, a gente como pai e mãe, a gente tem que entender o básico, porque daqui a pouco as meninas com 12, 13 anos de idade, elas estão falando alguma coisa que a gente não vai estar entendendo, né? Então, acaba que a gente tem que estar junto delas também, né? Entendendo como é que está o cotidiano da vida, né? Você fez também essas aulas? Sim, eu faço as aulas, né? O Thaís está num espaço bem na frente do meu, né? Mas assim... Thaís é sinistrana, né? Mas é assim, não é uma língua tão fácil, porque não é a língua latina, né? É uma língua diferente, ela é uma língua que vem próximo do alemão, né? Então, uma língua... Depois de 1 hora de aula, a gente está exausto, né, Fabiano? Muda, o jeito de falar é diferente, frases, jeito de construir frases diferente, palavras diferentes, gramática diferente, então, assim, é muito diferente. Não é como um espanhol, um italiano, um inglês, não. Eu fiz alemão por 3 meses então lá no Brasil, mas muito novo. A única, dos 3 meses que eu fiz, a única coisa que eu lembro é Get out the house, Hund, que é sai de casa, cachorro. É a única coisa que eu lembro, não sei nem porquê, de tão difícil que é. E acho que o número, a construção das palavras, é tudo uma bagunça, né? Mas o muito legal do que você está contando, porque acho que isso, até para o pessoal daqui também, quando eu estou aqui há mais ou menos 5 dias, e comentando como é que estava lá no Brasil e tal, porque hoje, o que o Fabiano estava falando do dia e da noite, que parece, ai, que bobagem, né? Só o dia e a noite. Atrapalha muito quando a gente vem do Brasil, porque para vocês entenderem, nesse momento que a gente está aqui hoje, a gente está na primavera, finalizando, entrando para o verão. Então os dias aqui começam às 5h30 da manhã, 6 horas já está ficando bem claro, e vai anoitecer quase 10 horas da manhã, 10 horas da noite. Então você está ali sentado fazendo as coisas com o dia claro, da hora que eu olhava, 11h30 da tarde, 11h30 da noite. Preciso deitar. E aí atrapalha bastante, né, esse período de sono que a gente tem, porque ainda está de dia, você ainda tem energia. E você quer continuar. E não consegue encaixar muito bem. E aí acho que a primeira vez que eu vim para cá, eu vim na finalização do inverno, para o iniciozinho da primavera eu voltei. Que era fevereiro, março. Um frio bastante acentuado, aquele céu o dia todo meio cinza, chovendo. Cinza, escuro. Você não vê muito a luz do dia, então parece uma pequena bobagem, mas eu acho que faz toda a diferença mesmo dos momentos em que eu vim. E aqui tudo é muito marcado, né? Você tem 4 estações definidas, né? E é definida assim até no dia. Eu lembro que quando eu tava com o Daniel, a gente dormiu com uma chuvinha, assim, um frio, e acordou no outro dia com o sol brilhando, aquela coisa, parece que alguém foi lá e girou a chave da Holanda e as flores começou a trazer mais cheiro e tudo aqui dentro do país, é muito engraçado. E aí, mas voltando ao assunto dessas dificuldades, para você, Thaís, qual que você acha, fora a língua, que a gente vai precisar aprender, mas cada um vai dando seu jeitinho, alguns mais rápido, outros um pouquinho mais demorado, mas dá-se o jeito. Além disso, o que você acha assim, do ambiente de trabalho? Quais são as grandes diferenças do Brasil para trabalhar numa empresa global aqui na Holanda? Marcino, para mim foram 2 grandes diferenças assim, que me marcaram bastante, porque eu estava vindo de um ambiente fabril, então no dia a dia que a gente sabe como que é, né? E ali resolvendo problemas, todo dia era um dia novo, para uma realidade de escritório, que eu não tinha vivido isso ainda, né? E aqui, numa posição ainda que é de suporte, então você tem muito mais planejamento, né? Você tem muito mais autogestão do seu tempo ali e das suas atividades e do que você vai suportar as unidades de negócio. Porque na The Reus, para o pessoal entender, as unidades de negócio têm os departamentos de qualidade local, que são responsáveis, né, por implantar ali o que a legislação local pede, que pode ser muito diferente de um país para o outro,
e também e ajudar no dia a dia local. Então, não é feito aqui do escritório de Eider. Nós estamos aqui para dar o suporte, então nós visitamos, né, de tempo em tempo, e também construir ali o que nós chamamos de mínimos requisitos para ser atendido, porque existem países que nem legislação tem. Então, nós precisamos, como DREUS, né, ter o mínimo padrão para atender um dos nossos importantes pilares, que é a qualidade. Chama, Thaís? O Mínimos requisitos? Os mínimos requisitos. Olha que maneiro. Então, essa foi, assim, uma das grandes diferenças no meu dia a dia de trabalho, que foi sair de uma loucura de fábrica para algo mais, né, programado. E um outro fator que foi, assim, também impactante, vamos dizer assim, são as pessoas, culturalmente falando, né? Como elas agem, como elas conversam, o nosso cafezinho do dia a dia, como é que é isso, né, no dia a dia de escritório com os holandeses. E aí nós vemos que são pessoas muito mais diretas, né, enquanto o brasileiro tem... Mais político. Tem aquele jeito, assim, de conversar para chegar no ponto, né, vamos dizer assim. E eles não, são diretos, então... Para poder você entender que aquilo não era uma ofensa ou pessoal, né, pessoal ou algo assim, foi difícil. Foi um período assim, falando, meu Deus, o que eu fiz de errado agora? Mas não, é algo assim que ao passar dos meses e o tempo aí vai te ensinando que não é a forma, né, que a cultura é. E você é diferente, então você tem que se adaptar e eles também adaptar você, que também é diferente para eles, né? Claro. E eu acho que para mim foram essas dois grandes... assim, que me chamaram mais atenção e que foi difícil lidar no começo, mas depois fluiu. Fluiu, legal. Até a gente, antes de vir pra cá, né, Fabiana? A gente foi, aqui tem uma cantina, e é onde serve o almoço, e a gente estava almoçando, esperando a Thaís e a Priscila, que tá aqui nos ouvindo ali. Pri. E começou a passar um pouquinho do tempo, tinha passado uns 2 minutos, Fabiana já, Marcino, Vamos. melhor a gente ir, né, cara, que o pessoal aqui é meio estrito com o horário e se combinou tem que cumprir. Eu falei, não, então vamos. Mas pra gente, a gente ia chegar 10 minutos depois. Com certeza, tranquilo. Conversando. Depois passa 10 Provavelmente, minutos. quem ia estar aqui já não ia ter chego ainda. Mas aqui não, eles já estavam aqui prontos, esperando a gente para começar a gravação. Mas voltando, Fabiano, como que é para você aí, o que você acha em conta das 2 maiores dificuldades? Fora a língua, vamos deixar a língua... No ambiente de trabalho é justamente você entender a rotina de trabalho e como que é feito, né? Então, assim, é um pouco diferente do Brasil, expressam mais pelas reuniões, as decisões e grupos, é um pouco diferente do Brasil, que a gente vê que o pessoal, das outras empresas que eu trabalhei, e até mesmo na academia, né, tem muita decisão individual, mas aqui não, preza muito pela reunião, vamos decidir todo mundo, se errar, erra todo mundo, não tem que achar um para ser crucificado, né, isso é interessante, né, então assim, entender qual a maneira de trabalho demora um pouco, né, mas depois que você adapta, entende, né, como tem que ser feito o planejamento, o que tem que ser seguido, né, o trabalho em equipe, né? Isso é interessante, né? Esse modelo holandês que a gente vem trabalhando aí durante esses 6 anos, né? Eu gosto bastante. No começo, certamente, isso parecia que demorava mais tempo para... Fala assim, mas para que tanta reunião, moroso, né? Mas para que todo mundo tem que chegar, né? De repente tem que ter reunião com 6, 7 pessoas, ou 4, ou 5, não pode ter com 2, né? Então até para você entender o porquê, né? Para que todo mundo também entenda o que está se passando, né? Não ter só pessoa, um núcleo fechado, né? Vamos abrir isso mais dentro do nosso grupo de pesquisa de ruminante, não só para ficar eu e uma pessoa envolvida no gado de corte, mas que também das pessoas envolvidas com gado de leite possam entender o que a gente está falando e eu entender também o que eles estão falando, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia também. Então, assim, muita coisa de conhecimento compartilhado, isso é interessante, né? Que muda um pouco do Brasil, que a gente acha que, não, aqui nossa área é essa aqui, vamos só compartilhar internamente, ou só eu e você tomar uma decisão, né? Então isso é um pouco diferente aqui do modelo deles, né? De trabalho, mas é bem interessante, né? A parte de planejamento, de seguir os horários, né? Isso é um pouco diferente, né? E outra que chama a atenção foi justamente as visitas de fazendas. Visitas de fazendas no Brasil, visita que dependendo do cliente, ela vai depender de bovino de corte, uma fazenda que tem 10 mil, 200 mil cabeças, ela vai ficar 2 ou 3, 4 dias, né? Quando eu falava com o pessoal aqui que a gente vai visitar a fazenda, vai ficar um dia pelo menos, eu falava, não, mas não é possível. Eu falava, não é possível.
Aqui a visita é de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, você não pode ficar mais do que isso, né? E são fazendas menores, né? Então você entender qual o tipo da visita técnica que eles fazem aqui, por quê, né? Não, nós estamos na fazenda exatamente para ver a parte de bezerro. Então saiu da fazenda, pergunta qual que é o principal problema que o fazendeiro tem, levanta, fala com ele as coisas boas que ele tem, as sugestões nossas, e aqui no outro mês eu venho para olhar outra coisa. No Brasil você roda a fazenda inteira, toma um café, depois um café você vai ter um almoço, depois do almoço você tem um outro café, né, envolve na conversa ali, Já né? faz uma janta, Já faz a janta, fica aí, dorme aí, né? Então assim, e explicar isso para eles também, né? Então assim, que como a gente vai no Brasil e eles também vão no Brasil, né? Entender que mostrar para eles que essa parte cultural é importante, né? Sim. Então isso é um pouco diferente, mas eles são mais pragmáticos em seguir o planejamento e os horários, né? Então você tem que entender um pouco isso aí, né? Mas como eu já era um pouco mais sistemático no Brasil, então eu adaptei bem, que eu gostava de ter planejado com os meus alunos ali, os horários e tal. Então assim, não foi muito difícil de adaptar no sistema não, sabe? Eu até gosto assim de ser mais orientado assim para planejamento e não deixar as coisas irem tão devagando, né? Passar mais tempo amolando o machado do que bater na árvore. Né? Então assim, a gente gosta de trabalhar mais desse jeito, né? Acho que assim, e justamente assim, o ambiente da língua, né? Que, querendo ou não, a empresa é global, mas ainda tem muito holandês para todo lado que a gente está vendo, né? Então assim, quando você chega, você não entende praticamente nada, né? Então, às vezes, você pode até tem que tomar cuidado, porque você pode fazer alguma coisa errada se você apertar um botão errado. Eu vou falar uma coisa bem fora aqui da situação, ninguém vai apertar um botão errado, mas se a pessoa não está desavisada ou ela não presta atenção, ela pode até fazer alguma coisa. Quebra a máquina de café, entendeu? Você fez isso? Não. Então, assim, esses são pontos que tem que tomar cuidado, né? As gafes. As famosas gafes. Acontece. Sempre. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Mas aqui no escritório que vocês estão, claro, tem muitos holandeses, tem vocês brasileiros, mas qual é a porcentagem, assim, dos estrangeiros aqui? Acho que depende muito de cada departamento, né? O meu é 50%, né? 50%. Mas nosso departamento tem 4 pessoas, então 2 brasileiras, 2 holandeses. 2 holandeses. Isso. O departamento global de nutrição ele é muito maior, né? Assim, dentro do ruminante eu sou o único estrangeiro, né? Nós somos um time de 9. Mas a parte global de nutrição, sem entrar na parte de formulação, a parte suíno, ave, aqua e ruminante, eu acredito que ela deve ter pelo menos uns 20 a 30% de estrangeiro. Não sei a conta certa não. Na hora que você vai para o departamento de formulação, eu acho que tem mais, eu acho que é quase que meio a meio também. Tá? Então, assim, dependendo da área, tem mais estrangeiro ou menos. Nessa semana eu conheci bastante gente que eu não sabia que tinha vindo para cá. Aí do Camboja, que está aqui trabalhando no Vietnã, Global, do China, Vietnã, nós China. temos um pesquisador da China com a gente. Chinês. É o Chuck? Da África do Sul. Não, Ixin. Chama Ixin. Ixin. Mas eu vi que tem bastante gente nova, assim, e muita gente de outros países aqui compondo o nosso time de suporte para todos os lugares aqui da The Hills. E é legal, né? Acho que essa interação, mais do que só uma interação com os holandeses, é poder ter uma interação com o mundo todo. Vocês acham que é mais fácil, no começo, criar uma patotinha de estrangeiro? Ou o começo, isso ajuda a ter essas pessoas que são de diferentes lugares ou não? Foi igual a... Eu acho que ajuda que as pessoas passam pelo mesmo problema, né? De adaptação, né? Então, Você tem um fator em comum, né? Você é expatriado. Então, acho que isso já une as pessoas por natureza, né? Da situação que a gente está vivendo. E aí, depois, você vai encontrando ali, identificando quais são as suas similaridades para poder criar mais afinidade, né? Com as pessoas, mas com certeza. Estrangeiros, eles se unem mais facilmente e daí depois vai tentando aí entrar na cultura com os holandeses. Assim, quando a gente chegou, a gente teve muito suporte deles. Mas acaba que às vezes você tem um suporte, mas você também não quer ficar toda hora importunando. Claro. Aí acaba que você tem que trocar ideia com ou os brasileiros ou os expatriados, porque justamente falando, eu tive esse problema aqui, como é que você fez, né? O imposto de renda, como é que você fez com o imposto de renda?
Como é que você fez para trocar a carteira de motorista? Então, são coisas da rotina para a gente não ter que ficar toda hora perguntando, né, ou para o RH ou para o colega, também, né? Porque não faz parte não aplica para eles, né? Porque eles são daqui. Essa semana mesmo, nós contratamos recentemente uma finlandesa no departamento de formulação e ela veio, Thaís, preciso de uma ajuda. Como é que você conseguiu obter o seu BSN, que é como se fosse nosso CPF no Brasil? E eu falei, nossa, o meu caso foi dessa forma. Ela falou, não, mas o meu, eu faço parte da Europa. E aí é diferente. Aí eu falei, então contata a Diana, que também veio da Polônia, né? Veio da Polônia, que vai ser uma situação mais parecida. Então é nesse sentido que vai criando ali as conexões de expatriados. E você falou 2 brasileiras que estão aqui junto com você, né? São 4 pessoas, 2. É você e a Janaína? Eu e a Janaína. Ah, tá. Eu fiquei pensando, será que é a Mariana? Mas não, né? Não, A Mariana está da formulação e tem uma do departamento financeiro também, né? Tem, recentemente ela também, que ela chegou agora. Veio de fora, né? Não veio da Reus Brasil. Ela veio direto. Tá trabalhando no financeiro. Ah, legal. E eu acho que a vivência de vocês acaba sendo diferente também, né? Do Fabiano para a Thaís. Porque você veio no primeiro momento sozinho. O Fabiano já veio com a família, né? Esposa, filhos. Dessa parte sozinha, como foi o começo, Thaís? Marcia. Dá muita... Não, pode chorar, tá vendo? Não, mas esse início sozinho, porque a gente fica muito sozinho. Eu lembro quando eu fazia a parte de pesquisa, né? Então a gente passava 40, 50 dias morando em algum lugar para finalizar a pesquisa e era sempre muito sozinho. Sim. Claro, tem as pessoas da granja e tal, mas não é a mesma coisa de ter um envolvimento social, alguém como um amigo, uma família e tal. E como foi para você esse período? No início, o Fabiano, com a família dele, já estava aqui, a Daniela estava aqui também, né, quando eu cheguei, então eles já estavam também no processo de adaptação, fui recebida muito bem por eles, mas de um outro lado, quando você retorna para essa casa, você tá sozinha, é você e você, então para resolver os seus problemas, para lidar com as suas emoções, as suas dificuldades do dia a dia, é claro que eu tive o apoio, né, deles e ali de compartilhar as experiências, mas no dia a dia era eu com eu mesma e vamos seguir, né? Então, assim, não é fácil. Não, né? Não é fácil, eu acho que deve ser como você se sentiu na granja, né? Tem a solidão ali do momento, mas você tem que buscar saídas, né? Como eu vou lidar com aquilo? E aí, pra mim, a saída foi pra academia. Foi isso, foi como eu me tornei fitness, né? Então, eu ia na academia com a Daniela, inclusive, de manhã e à tarde. Eu acordava cedo, antes de trabalhar, eu ia pra academia. Fazia lá um cardio, trabalhava, aí passava aquele... É estressante, porque a língua é o jeito de trabalhar. Então, se carregava muito, né? Chegava, eu trabalhava e ia pra academia. Então, isso é até engraçado dizer, mas foi algo que me ajudou muito a se manter... né? Ativa, né? Ativa, com energia. Ter uma vida social e ainda descarregar um pouquinho em algum da lugar, energia então ruim. Pelo amor de Deus. Vamos lá, então assim, foi algo que me ajudou bastante nesse sentido. E aí conversar com as pessoas, tanto aqui quanto família, né? Porque apesar da distância, hoje em dia a gente tem um mundo muito tecnológico, então isso ajuda as bastante. ligações, Imagino. todo dia conversando e pedindo ajuda. Mesmo as pessoas do outro lado não entendendo nada que está passando ali, mas elas estão lá, não, tenta fazer isso, tenta aquilo. E foi assim, foi o que ajudou a passar por esse primeiro ano. Aí depois eu fui pro Brasil, depois desse primeiro ano, né? Com o sentimento assim, meu Deus, eu tenho mais um ano porque eu prometi pra mim. Então eu tenho que voltar. E aí eu fui, voltei, mas aí parece que o ano fluiu de uma forma que eu falei, gente, pra quê, né? A gente queria tanta coisa na nossa cabeça, à toa às vezes. E aí foi mais confortável, mais tranquilo. Tranquilo. E aí foi no terceiro ano que meu marido veio. Aí eu fui pro Brasil, a gente casou, decidiu nossas coisas.
E aí ele veio, e aí com companhia... Aí fica super É mais diferente. leve, né? É bem diferente. Agora com o Fabiano acho que foi bem mais diferente. assim. Queria saber como é que foi. Não, Pra- é mais a rotina da família, né? Adaptar com a rotina, porque aí no Brasil normalmente você tem a ajuda dos pais, né? Ou do irmão ou da irmã, né? Principalmente que a gente vê com as meninas muito novas, né? Aqui só estava eu e Juliana. E no início eu estava empregado. Essa é a e a parte Juliana barra, ainda não né? estava. Né? Então, assim, a Juliana ficava praticamente com as meninas quando ela acordava, né? Com as meninas e ia até de tarde. E quando eu chegava justamente para poder ajudar, né? Aí, então, assim, eu tinha uma rotina de trabalho e eu tinha uma outra rotina de trabalho em casa, que era justamente ajudar no jantar, as meninas ainda muito novas, ajudar a dar banho, ajudar a botar para dormir, né? Então, acabava que a rotina era mais de 15 horas de trabalho intenso. Aí, falava assim, não, chegou o final de semana. Não, ok, final de semana eu posso deixar as nossas filhas com os avós. A gente não tem isso, né? Então, era justamente a rotina dia vamos sair, vamos fazer alguma coisa, chamava a Dani, né, vamos fazer alguma coisa junto, só que o problema é que os programas nossos eram um pouco diferentes deles, né, mas assim, a gente sempre chamava pra gente poder fazer as coisas junto, né, que a gente tava todo mundo na mesma época, assim, né, de chegada, né, conhecer a cidade, conhecer um pouco da cultura, vamos pro parque, né, então isso aí, final de semana ajudava a gente, né, então assim, as meninas também ajudaram a gente muito nesse período de transição, né. Aí depois as meninas vão crescendo, aí elas ficam menos dependentes da gente, né? A Juliana também conseguiu o emprego dela também numa outra empresa global, e aí as coisas vão fluindo, né? Agora o que a gente sente mais falta é isso, esse apoio da família que você não tem quando você está aqui. Além da família, o que é normal no Brasil, você ter pelo menos uma faxineira, uma vez por semana ou duas, dependendo do tamanho da casa, né? Aqui não também tem, não é né? possível. Uma babá, é possível, só que é muito caro. Aí acaba que você fala, não, eu não compensa financeiramente, né? E às vezes você nem tem a pessoa do jeito que você, o perfil que você quer, né? Então, assim, não faz parte da cultura, né? Então, assim, acaba que cada um tem que cuidar do seu filho, o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, e é assim que a vida toca, né? Segue a vida, né? E até isso é bom, né? A gente, no Brasil ainda, quando as meninas nasceram, eu viajava muito, acabou que aqui eu virei muito mais pai do que eu era lá no Brasil, né? E acaba que a gente tem muito mais atividade com elas junto, né? Então, assim, aqui eu viajo menos, aqui eu participo mais da vida das minhas meninas com elas, né? Do que se eu estivesse no Brasil, eu acredito na situação que eu estava, eu ia ficar viajando muito mais. Então acaba que vindo para cá me proporcionou ver o crescimento das minhas filhas mais de perto. Né? Então isso aí, Legal. Isso aí foi um ponto positivo, né? Se você for pensar na criação da família, né? E você passar todos esses momentos de dificuldade junto aí ajuda também até na família, no casamento, né? Então assim, ó, passando tanto perrengue junto aí, né? Então... É verdade. diferente, né? Porque, e no final das contas, a vida social importa bastante, né? Eu lembro que, fora da grande também, quando eu me mudei para assumir a gerência, eu mudei para Campinas, bem na época da pandemia. Então, eu aluguei meu apartamento lá em Campinas para ir assumir a parte, ficar mais perto do escritório ali, corporativo da The Hills no Brasil. E assim que eu mudei, acho que passou 15 dias, 2 semanas, o pessoal fechou a cidade de Campinas. Aí você não podia nem ir nem voltar. A qual do Covid? Por causa do Covid, da pandemia. E aí eu fiquei uns 48 dias sozinho, sem poder sair do apartamento, sem ninguém, sem geladeira, sem sofá, sem nada, cara. E só tinha conseguido chegar a internet e o fogão que eu tinha comprado por primeiro. Aí tinham chego e eu consegui usar alguma coisa ali. E depois, geladeira, o cara foi entregar uma semana depois ali. Tá. Que eu não sei por que razão a geladeira pôde subir no meu apartamento. Mas ainda estava aquela indecisão, né? Da pandemia, de fecha tudo ou não fecha. Aí né, a geladeira ainda chegou e eu também não podia ir embora porque minhas coisas iam chegar. E aí eu passei 48, 50 dias sozinho ali também. Enclausurado. Porque aí vem a parte da convivência social, que é onde eu quero chegar. Porque no brasileiro, qualquer cidade você tiver, se você sentar no boteco, você arruma 3 amigos em 5 minutos, né? E aí eu não sei como é aqui, como é essa aqui experiência para vocês. Aqui é diferente. É diferente. É diferente. Aqui acaba que eles têm a atividade deles, né? E eu não vou falar que se você chamar ele para tomar uma cerveja, dependendo, eu falar, se ele tiver disponibilidade, ele vai. Mas não faz muita parte da rotina dele
fazer isso direto, né? Porque eu vejo que eles têm muito os compromissos familiares deles, de final de semana, né? Então, principalmente no meu meio, que é um meio mais de família, né? Não sei a turma mais jovem aí, talvez a Thaís pode falar mais, né? Mas essa rotina que a gente tem do Brasil, de vamos encontrar final de semana, fazer um churrasco junto e tal, isso aqui é muito pouco frequente. É, né? que até mesmo no Brasil, mais no ambiente familiar, isso acontece. Vamos em casa, Isso. eu, minha equipe, com o Gabriel, a gente vai pra lá, vai um na Aqui é casa do menos outro, faz frequente porque a churrasco. turma tem já os compromissos, né? De visitar a família, né? Então, Eles têm um o pouco diferente. planejamento da agenda social deles, né? Assim como... É verdade. E eu acho que faz um pouco de sentido, mas também perde o lado... Eu acho que os dois lados, né? O lado planejamento é importante. Pra vocês... tal dia eu tenho isso. Mas também perde um pouco da espontaneidade que nós brasileiros trazemos, né? Então, assim, com o pessoal mais jovem e os expatriados, nós vemos mais esse dinamismo. Então, vamos fazer alguma coisa semana que vem? Tem gente que já está adaptado à rotina holandesa. Então, não, eu tenho compromisso, não posso, vamos reagendar. Mas tem gente que fala, não, vamos, topa. Por quê? Porque tá aqui sozinho ou só com um parceiro ou parceira. Né? Diferente da família, eu entendo o ambiente familiar, porque com certeza você sai do seu trabalho e você ainda tem mais trabalho, né? Dentro de casa. E aí é diferente a dinâmica, a rotina do dia a dia. Mas voltando ali, num primeiro momento, Marcinho, no primeiro ano, assim, cabe também a você, né, a pessoa que está expatriada, decidir se quer ter um círculo social ou não. Porque isso vai demandar a energia dela, tá? Como você falou, no Brasil a gente chega, você pode fazer amizade facilmente no escritório, né? Quantas relações a gente cria ali no dia a dia e isso se estende, a Pri tá aí, ó, amiga de anos, né? Se estende para fora. E aqui o que nós vemos? É muito bem separada a vida profissional e pessoal, né? Eles têm o ambiente profissional e aí fora disso eles têm o círculo social diferente do profissional, que é algo que no Brasil às vezes se mistura facilmente por conta do dia a dia. Nós passamos mais tempo dentro da empresa do que fora, né? Vamos dizer assim. E aí cabe a você também despender sua energia de tentar se introduzir nesse ambiente, porque se você não fizer nada, não vai aparecer, vai né? brotar na sua frente e falar, vamos ser amigos? não vai ser. Então é algo que tem que ser natural, mas também demanda da sua energia. E é algo que eu falo por mim, porque como no primeiro ano eu estava muito confortável com os brasileiros ali, né? Então, me juntei a eles e estava tudo bem, estava suficiente para mim, né? E aí, no ano seguinte, eu mudei de cidade, porque eu decidi, falei, Varre, ninguém é muito pequeno. Eu preciso de algo mais cidade, né? Maior, assim, com mais movimento e tal. E aí que foi que eu me vi sem ninguém, sem nenhum brasileiro mais. E aí, se eu tiver que encontrar com eles, eu tenho que me deslocar. E é onde... Incríveis 7 minutos. 10 minutos. Se for de transporte público, Porque tudo aqui é melhor. muito perto, essa é a brincadeira aí pra quem tá nos assistindo. Então, também eu acho que cabe aí, né, passar pro pessoal que precisa trabalhar isso com você. Não acho que as pessoas vão vir até você como a gente é no Brasil, né? Mas você tem que ir, você tem que procurar. E até o tipo da cidade que a Thaís está falando é importante. A gente mora em Varney aqui, porque até o RH falou com a gente, eu acho, nossa, vocês irem para Varney, que é uma cidade internacional, porque já fala mais a língua inglês, o inglês, e dependendo da cidade que vocês forem, pode ser uma cidade que não vai te receber tão bem, né? Não é que a cidade vai te receber, mas você tem mais coisas para fazer como cidade internacional. Só que a cidade é pequena. Acaba que você conheceu ali a praça, alguns restaurantes e acabou, não tem mais nada. Então a gente com a nossa vida de família é um pouco mais tranquilo, mas para quem é jovem, tá sem família, né? Eu acho que o ponto para saber para qual cidade que vai mudar, isso é muito importante, porque isso influencia a decisão da pessoa ficar ou não. De algumas coisas que eu ouvi aqui, me preparando até para fazer as perguntas para vocês, eu fui conversando com o pessoal que está aqui e foi o que eu ouvi também. Quando chega aqui na Holanda, todo mundo fala, vá para Varney.
Mas não é tudo isso. E eu ouvi isso mais de uma vez do pessoal estrangeiro que veio para cá e começou a vida em Varninga. Hoje ou está na sua cidade, ou está em Utrecht, ou está em Eiden. Ou... Mas acho que é um ponto para justamente a pessoa... tem muito brasileiro, a gente tem É um ponto para iniciar. um ponto para iniciar. Nós temos amigos em Varninga, brasileiro ou brasileiros casados com estrangeiros, né? Então, assim, a gente tem pelo menos umas 4 famílias que criou amizade, tipo assim, andando, fala português e começou. Do jeito brasileiro, começou a ter amizade, né? Ou encontrou no supermercado, ou encontrou na rua, né? Tá falando português, vamos trocar o contato aqui, vamos se ajudar, conhecer. A gente que já estava aqui até mais tempo, né? E foi fazendo amizade, né? Então, isso proporciona, né? Aqui em Varninga é muito pequeno. Eu não sei se lá em Arnhem você chegou a conhecer algum brasileiro assim de supetão, né? Sim, às vezes, mas é mais raro. Mas tem bastante brasileiro no mundo todo, né? Isso aí, não tenha dúvida que vai encontrar. E vamos para uma outra parte, agora que é a parte mais gastronômica da coisa. Como é que vocês lidaram com isso? É muito diferente? Não? É parecido? Os hábitos? A comida? Como é que é? Olha, não tem pão de queijo, não tem goiabada, não tem doce de leite. Não tem pão de queijo? Eu só não venho mais não. Não tem mais. Mas você sabe que tem, que a gente consegue pegar um pão de queijo pela internet? Ah, é? Tem, consegue. Verdade? Verdade. Chama Guts Pão de Queijo. Até é muito bom esse pão de queijo. Mas daí vem importado mesmo? Não, a pessoa faz aqui na Holanda. Ah, ela faz aqui? Só que faz com queijo Brasileiro, holandês. né? É um brasileiro que faz. Ah, que legal. Tem sites que você consegue importar produtos brasileiros também, chama Empório Brasil, alguma coisa desse tipo. Que você consegue comprar as farofas que você quiser, a pimenta que você quiser, entendeu? Tem o o supermercado Lidl, que ele faz a semana do país. Então ele faz, uma vez por ano você tem a semana brasileira, que ele traz os produtos brasileiros, você compra um Guaraná Antártica, por exemplo, se você quiser. Isso é interessante, mas ele faz a semana italiana, né? Semana de vários países. Entendi, que legal. É legal Mas o pão de queijo deles não é pão de queijo, é um pão com queijo em cima. Ah, é? Entendi. Aliás, Thaís tinha te prometido um doce de leite. Você trouxe? Não. Eu comprei, esqueci o doce de leite em casa e o queijo que eu tinha comprado eu esqueci no carro do outro técnico lá no Brasil. Então ficou uma coisa em cada lugar. Mas eu prometo que eu voltarei aqui um dia e te trarei os potinhos de doce de leite ou quando você for. Se você quiser muito, eu estou indo em junho agora no Brasil, eu trago para você o doce de leite aí para você. Pronto. Eu trago. Traz o meu. Já comprei para ela, eu dou um Passa jeito pro de DIP, encontrar. passa pro DIP, o DIP me passa e eu trago. Pronto. Mas quais são as diferenças assim que vocês veem? Maior da parte mais... Almoço, né? Nosso almoço, arroz, feijão e carne. Salada e carne não existe. Então, você viu ali na cantina, é mais um snack, pão com frios, né? Queijo, presunto, enfim, e uma saladinha e uma sopa. Relacionado a se me adaptei? Não. Até hoje? Até hoje eu trago minha comida de casa, então eu preparo, né? Tem vezes que eu trago arroz, tem vezes que não. Enfim, eu preparo minha própria comida e trago. E jantar, que eu não sei, Fabiano, como que é, talvez você tenha mais experiência, mas eu acho que é comida mesmo. O jantar, a gente adaptou fazer a comida daqui, né? Eu trago o sanduíche de casa e uma sopa, uma salada, alguma coisa. Mas o jantar, assim, como a gente faz o jantar lá em casa mais cedo por causa das meninas, você encontra tudo aqui. Encontra quiabo, encontro mandioca, consigo fazer um angu. Então, assim, todo tipo de carne você compra, então assim, a gente consegue fazer a galinhada, né? Algumas coisas diferentes que eu tenho que trazer do Brasil. O pequi eu tenho que trazer do Brasil, né? A farofa, né? Pequi, acho que você não vai encontrar mesmo, né? Então, assim, essas coisas um pouco mais diferentes, né? O doce de leite, né? Porque tem que ser o de Viçosa, né? Porque é o melhor, né? É verdade. Então, assim, mas assim, a rotina normal é a gente fazer o jantar brasileiro, vamos falar assim, né? Arroz, feijão, carne, salada. Vou fazer uma macarronada, vou fazer uma comida mexicana, então a gente faz de tudo, né? Mas assim, a gente tem a rotina de fazer o jantar aí por volta de 6, 7 horas da noite, tá jantando. Aí acaba que eu troquei, porque no Brasil eu fazia um almoço desse tipo de almoçar arroz, feijão, carne, salada, né? E a gente lanchava uma coisa ou jantava uma coisa mais leve, mas era 8, 9 horas da noite, quando a gente não tinha as meninas, né? Então acabou que nós invertemos, só que faz o jantar mais cedo por conta das meninas também, para elas dormirem mais cedo, né?
Mas assim, acha de tudo, assim, a comida aqui não é problema não, sabe? Você consegue fazer a comida brasileira e internacional, acho que até para os colegas internacionais que estão aqui também, tem comida chinesa, tailandesa, eles conseguem comprar o que quiser e fazer o prato típico deles. Ah, legal, porque acho que isso assusta um pouco, né? O pessoal de tentar entender. Acho que Portugal tem uma similaridade mais com o Brasil, né? De, pelo menos isso, experiência que a minha irmã me trouxe quando ela fez alguns trabalhos aqui na Europa também. Mas que de Portugal era mais parecido e aqui não. E aqui a gente realmente vê, né? O almoço daqui muda muito. Acho que o café da manhã é muito parecido com, pelo menos nos hotéis, de qualquer hotel que existe no Brasil. É pão, frios e tal, mas o almoço daqui, ele é uma sequência do café da manhã, né? Ele é um café da manhã um pouquinho mais tarde, e aí a janta que vocês aí vão para casa e preparam o que quiser, mas dá para preparar uma coisa muito próxima do que é do Brasil. Acho que só o feijão cru que não deve ter. Não, o feijão encontra no feijão, a gente compra o feijão marrom, o roxo, né? Só o preto que aí a gente tem que ir num lugar específico para comprar, mas acho o feijão preto também. A gente consegue fazer feijoada aqui. E aí é feijão mesmo, não é feijão enlatado, nada disso. Tem o enlatado, mas a gente só compra o fresco, né? Ah, legal. O fresco não, no saco ali, é o fresco. O fresco, para cozinhar. Para cozinhar. Legal. E aí vou voltar para você, Thaís, que eu queria entender assim são 6 anos? 5 anos e um golinho. Valeu a pena? Sim. Valeu a pena? Muito, muito. Não só profissionalmente falando, mas pessoalmente. É uma mudança de mentalidade, assim, genial que acontece. Você não percebe, porque você está vivendo ali no dia a dia e tentando, né, não ser engolida por tudo que está acontecendo. Mas eu fiz minha reflexão de 5 anos e com certeza valeu muito a pena tomar essa decisão lá atrás, né, nesse sentido de buscar crescimento pessoal, né? Então, como você lidar com as suas dificuldades do dia a dia mesmo, sem depender da sua cadeia ali de suporte do Brasil, que a gente tem, né? Pai, mãe, irmão, e a gente recorre a quem puder. Então, foi, assim, uma mudança para mim muito grande, por ser uma pessoa muito dependente, quando eu vivia no Brasil, muito dependente, assim, da minha mãe. Corre aqui, o que eu faço e tal. Então, para mim, valeu muito a pena. E profissionalmente falando, referente a lidar com várias culturas. Várias pessoas de todos os lugares do mundo, né? Atualmente eu trabalho com Europa, Portugal, Espanha e Ucrânia, mas eu também trabalho com países da Ásia, já trabalhei no início com países da África, então essa oportunidade de conhecer outra forma de viver e como as pessoas pensam, apesar de terem os mesmos problemas ali do dia a dia, né, que a gente vai observando, mas como elas lidam com isso, para mim, valeu muito a pena. Que legal. E para você, Fabiana, valeu a pena? Valeu a pena, continua valendo e vai valer ainda, né, porque assim, a ideia nossa é continuar aqui, a gente continua indo para o Brasil para trabalhar, para as férias, né, mas assim, a gente não pensa em voltar. O pensamento nosso é poder aposentar aqui na Holanda, né? Para a Juliana também tem um cargo global, numa empresa também grande, multinacional, então assim, a oportunidade dela, né, de emprego também ela é muito maior aqui do que se fosse lá no Brasil, né? Ela trabalha de home office, mas trabalha viajando, mas eu acho que ela viajaria muito mais se estivesse no Brasil do que aqui. Então, assim, vale a pena para as meninas, pensando na educação delas, né? Então, assim, o crescimento educacional delas, né, o crescimento profissional da Juliana, o meu crescimento profissional também, né, igual a Thaís está falando, a gente consegue dar suporte para vários países, né, tem contato com várias pessoas, né, várias línguas, né, e na hora que a gente pensa na parte profissional, na parte de família, né, a parte de lazer também, né, a gente está na Holanda, se você anda 1h30 de carro, você já está fora, você já está na Bélgica, você já está na Alemanha, né? E para a gente que gosta de viajar, a gente adora estar aqui, porque a gente está viajando para todo quanto é lugar, pelo menos 2, 3 vezes por ano, né? Então, assim, em vez de sair de Minas e ir para o Rio de Janeiro, nós estamos saindo para a Holanda e indo para outro país, né? Então, propiciando também mais cultura para nossas filhas, né? Então, em termos de língua, de comida, de viver, né? Então, assim,
E não só isso, mas assim, a maneira de pensar também. Uma das coisas que incomodava muita gente no Brasil é a maneira de como estava indo a sociedade brasileira, né? Então, assim, a maneira que a sociedade pensa aqui é um pouco mais do jeito que a gente pensa, sem dar valor às coisas mais supérfluas, né? Então, assim, dar valor mais à parte de família mesmo, né? A parte de trabalho. Às vezes, no Brasil tem muita ostentação, as coisas que a gente não concorda, né? Então, assim, isso aí casa um pouco mais com o que é o pensamento meu, da Juliana, da nossa família, que a gente queria carregar para passar isso para nossas filhas também, né? Então, é o tipo de educação, né? Então, por isso que a gente tem os desafios, né, de tempo, o tempo é mais frio, né, a proporção da noite, da luz solar é menor, né? Então, mas a comida, né? Mas assim, isso a gente supera pela vontade que a gente tem de continuar, né? Então voltar? A trabalho, sim. Trabalhando e voltando para casa de novo, e férias. Mas o nosso pensamento é continuar aqui até aposentar. Seu também? Thaís, hoje em dia? Hoje em dia ainda continua. Continua no futuro? Sim. E para voltar para o Brasil, quantas vezes vocês conseguem ir dentro de um ano? Vocês voltam? Eu tô fazendo não? Fica duas mais? vezes, porque eu também dou suporte para o Brasil ainda. Então, uma trabalho e uma de férias. Você está dando suporte para a gente ainda? Sim. Como a gente está fazendo pesquisas lá no Brasil e também a gente tem um mercado muito bom de gado de corte, né? Eu vou pelo menos 2 vezes a trabalho no Brasil e tem vezes que eu chego até 3 juntando férias, né? Então, pelo menos, no mínimo 2 vezes por ano eu estou no Brasil. Então dá para matar uma saudade boa Dá. de lá Dá também. até pra enjoar. Dá? Querer voltar. Dá não, aí não dá não. Não, mas que bom, eu acho que era isso que a gente gostaria de passar para os nossos apoiadores, nossa comunidade. E aí, para a gente finalizar agora mesmo o bate-papo, a gente já está aí se aproximando do final, como o Fabiano falou para mim, eles são muito pontuais aqui. A gente combinou que eu teria 1h30, então eu preciso já ir caminhando para o final desse podcast. A gente sabe que é um pouquinho mais longo normalmente, é 2 horas e pouquinho. Mas aqui a gente está na Holanda, precisamos seguir o ritual daqui, o que foi combinado. Então eu queria só de vocês dois falar um pouquinho do que, de como foi dessa junção de tudo, assim, o que mais te agrada de estar aqui e o que dessa reflexão de 5 anos que você está aqui, Thaís, o que mais você sente que valeu a pena mesmo, de fato, por esse motivo, bem curto, assim, mas isso aqui eu acho que vale. E para o Fabiano, para quem está pensando em vir, qual que você acha que é o caminho a trilhar, que essa pessoa precisa começar a pensar, se está na faculdade desde já, para conseguir vir e criar essa carreira internacional um pouquinho de um jeito mais fácil? Quem começa, quem falar primeiro? Bom, para mim, como eu falei, o que valeu a pena foi o crescimento pessoal e profissional que a gente tem. Se você pensa em mudar, faça. Dá muito medo, dá medo mesmo. Porque você vai falar, vai tentar desistir umas 1000 vezes. Mas se você tem com você que queira mudar, vale super a pena. E pra mim, assim, qualidade de vida e de experiências que eu ganhei nesses últimos 5 anos, não tem nem como escrever em um papel. É só sentir mesmo. Então, só tenho a agradecer a The Hills, né, pelas oportunidades, com certeza. E tamo aí. E vou forçar mais um pouquinho. E aí, de tudo que você viveu, e pode ser coisas relacionadas à cultura ou o que você acha que o que mais mudou do Brasil para cá e que é um ponto que você fala, por isso eu vou ficar daqui. Pode ser financeiro, pode ser segurança, pode ser comida, pode ser o que quiser. Para mim foi uma coisa que o Fabiano mencionou, é a facilidade de viajar. Como eu gosto muito de viajar e conhecer e explorar, e estando aqui na Holanda, na Europa, né, é muito fácil. Então, para mim, isso é o que eu tenho vontade de continuar aqui para poder explorar um pouquinho mais do mundo, porque é algo, né, é muito fácil, logisticamente falando. E é isso. Respondi? Já conheceu quantos países? Total 21 países. 21. Com 31 anos, tá bom, né? Tá bom, né?
Que bom, hein? Você, Fabiano, deixa uma dica para quem está pensando aí em vir para cá, em ter uma carreira internacional, o que pode ajudar eles a construir isso de forma mais suave, essa transição mais leve aí. Primeiro, igual a Thaís falou, assim, pensar assim, eu quero, né? Pensei, eu quero mudar ou ter uma experiência internacional, né? Primeiro é saber para onde que vai e para qual tipo de empresa que vai, porque nem toda empresa você vai ter o suporte que a gente tem, né? Então, primeiro é isso, para qual país que eu estou indo e qual é o suporte que você vai ter da empresa, né? Isso é importante, né? Então, primeiro saber isso, mas para você se preparar, o inglês é fundamental, se você ainda puder falar outras línguas, tipo um espanhol, estou pensando em ir para uma parte mais da Ásia, sei lá, você vai ter que falar um japonês, vai ter que falar um chinês, né? Então, assim, eu acho que se você conseguir fazer o inglês bem feito, mas uma segunda língua paralela também ajuda, dependendo do tipo de país que você vai, isso é importante. Ter o conhecimento aí dessas ferramentas, que vai estar dependendo da área que você vai trabalhar, mas o básico do Excel, né? O básico do pacote do Microsoft, né? É importante. Hoje em dia, a inteligência artificial, a pessoa já tem que começar a dominar esse assunto, né? Porque esse é o futuro, não é o futuro, já é o presente, né? Então é importante ela estar capacitada tecnicamente dentro dessa área dela. Saber trabalhar em grupo, isso é importante, né? A pessoa ter essas habilidades de trabalhar em grupo, de receber feedback, de entender que não é o lado pessoal, né? Então, assim, a pessoa ter um perfil de saber qual que é o perfil dela em relação à empresa que ela vai trabalhar também, né? Então, assim, é importante ela conhecer bem o que ela está disposta a perder do lado que ela está saindo do Brasil, para ela ganhar internacionalmente, né? Mas, assim, tem que pensar nas qualidades, nas habilidades que essa pessoa tem, mas também o que a empresa ou o que o país que ela está indo vai oferecer. E um outro ponto importante é conhecer as regras do país que ela está mudando, se ela for querer ficar mais tempo. Porque se dependendo a regra do país, falar, não, você não consegue ficar aqui mais do que 5 anos, porque no nosso caso da Holanda aqui, com 5 anos, ou a empresa tem que refazer um visto de trabalho, ou você tem que aplicar para uma prova para pelo menos ter ser residente permanente, né? Aí você consegue vincular. Ou então, dependendo, eu tenho cidadania italiana, que eu tirei quando eu vim para cá, na Europa, então eu consigo ficar aqui agora como cidadão europeu, né? Então, assim, isso é importante também a pessoa entender, se assim, eu quero ter por mais tempo, para qual país que eu vou estar mudando, eu vou ter nos Estados Unidos um green card, o que eu tenho que fazer para ter o green card, eu vou vir para a Europa, o que eu vou ter que fazer para ter residente permanente, né? Ou o que eu poderia fazer para continuar no país por mais 5 anos, por exemplo, mais do que isso. Porque de repente ele está mudando para a empresa e a empresa vai fornecer um contrato para ele só de 5 anos. E também discutir com a empresa isso, o meu contrato é de 5 anos, o contrato é de quanto tempo, né? Para poder não gerar expectativa de ambos os lados, né? Acho que é importante, futuras. Acho que é importante conhecer isso. E se você tem família, conversar muito bem com a sua família, isso é muito importante. Deixar claro que nem tudo é maravilhoso, vai passar desafios, né? Então que deixe muito bem claro com o seu parceiro ou sua parceira, o seu filho ou sua filha, que as coisas vão mudar, né? De uma maneira, a gente mudou com as nossas filhas mais novas, é um pouco mais fácil, mas eu acredito que as pessoas, quando você tem filho na idade entre 10 eu não digo, mas talvez na fase de adolescência, né? É uma fase mais crítica de amizade, né? Então isso é um ponto a ser pensado, como é que trabalhar esse lado da família, né? E se você tem a família do seu lado, as coisas vão fluir melhor e aguentar os desafios, né? Se a família já te puxa para voltar, aí atrapalha, né? Show, vocês vão falando então pra gente finalizar esse Pode Porco, se eu tô certo. Primeira coisa, não vir no oba-oba achando que isso daqui vai ser só festa, tô na Europa, só a parte daquele deslumbramento de estar na Europa. Se for só isso, vai acabar voltando. Tá certo? Segunda coisa tem muita coisa diferente, muita coisa que a gente sente saudade, mas da balança é sempre positivo aqui, o que traz de benefício do que o que fica de saudade. Correto. Tá certo? Sim. E o final estando aqui com uma empresa bem estruturada, que te dá o apoio tanto no começo, que tem outros colegas
facilita e voltar para casa não é tão longe assim. A gente consegue voltar algumas vezes. É isso? Isso. Justamente. Então tá joia. Muito obrigado, Thaís. É Obrigada, muito bom te Marcinho. ver de novo. Muito obrigado, Fabiana, por aceitar Agradecemos aí, eu que esse agradeço. convite nosso. E vamos finalizando mais um Pode Porco. Esse é o nosso episódio especial aqui na Holanda, do outro lado do mundo. E queria mandar um abraço para quem nos está assistindo. Deixe comentário se você quer, se você está engajado em buscar uma carreira internacional. Converse com a gente no direct. A gente pode colocar em contato, botar a Thaís um dia para responder as nossas perguntas lá do direct, as dúvidas, o Fabiano, quando tiver a disponibilidade. Mas fique à vontade para nos contatar, curtir, mandar para a pessoa que você sabe que está querendo buscar esse caminho, porque acho que começar já com toda essa informação de 6 anos acumulada de vocês é muito bom para todo mundo que está pensando nesse ramo. E obrigado, queria mandar um abraço para todo mundo que está aqui e dizer que aproveitei muita semana aqui com vocês, colegas da Holanda, e para quem ficou no Brasil, um abraço também, que alguém, no final dos contos, precisa continuar trabalhando, né? Obrigado, gente. Esse é mais um Pode Porco. Até a próxima.